Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Caville, Casa Virtual Luz Espírita. Este canal de luz que tanto nos clarifica com palavras acerca da doutrina dos Espíritos, que sempre nos traz consolo, paz interior e muito amor em suas postagens. É um grande prazer pertencer a esta família de luz. Hoje daremos continuidade ao nosso trabalho em torno desta maravilhosa obra. É importante deixar claro que estamos aqui aprendendo juntos, refletindo acerca das palavras do nosso querido benfeitor Emmanuel. Sempre com o intuito, a fim de conquistarmos mais valores, que com certeza nos serão de grande proveito em nossas vidas. Eu espero realmente estar contribuindo para que você também reflita, pondere e que possa amealhar novos saberes, novos conhecimentos. Falaremos hoje do capítulo 8, Associação. Capítulo esse, ao meu ver, de extrema importância e que trata de um assunto delicado. Um assunto que deve ser visto, revisto, com muito cuidado. Seja no âmbito pessoal, psíquico, espiritual, como também, não menos importante, no âmbito social. É incrível como o autor espiritual aborda de maneira muito sensível, porém muito incisiva, tal assunto. Como introdução do nosso trabalho, é justo que façamos algumas ponderações, principalmente sobre a palavra associação, que em sua etimologia deriva do verbo associar mais o sufixo ação. A palavra associar, além de várias outras definições, possui uma que eu prefiro em especial e que, para entendermos o contexto que talvez o autor queira nos alcançar, associar é reunir um grupo de pessoas para um determinado fim, possuindo uma conexão entre elas. Olha só, conexão. E é esta palavra em especial que importa para nós aqui. Conexão. Uma palavra mais atual, uma palavra muito usada e que, ao meu ver, remete bastante ao que o texto quer nos passar, né? No entanto, é difícil não adentrar no campo psicológico no estudo deste texto, em que pese o autor espiritual abordar essa conexão, essa forma de se conectar entre os seres de maneira muito ampla, diria eu até de uma maneira mais cotidiana, mais corriqueira, o viés psicológico aqui é inevitável. A psique humana, que precisa ser entendida aqui como a nossa vida anímica, a nossa alma, ela é um emaranhado de conexões entre outras influências psíquicas. Seja com a realidade externa, com o mundo à nossa volta, seja ainda por meio dos arquétipos do inconsciente coletivo de Jung. E aí isso a gente precisa conceituar, né? É um conceito da psicologia bastante utilizado para representar os padrões do comportamento, do nosso comportamento, ou antigas impressões sobre algo que é passado por entre as gerações e pode nos influenciar. E por fim também pela vivência, por esse contato com aqueles que nos rodeiam, de modo mais próximo, e de certa forma nos influenciam diretamente na formação do sujeito. Seriam esses contatos, por exemplo, os pais, nossos irmãos, nossos parentes próximos, nossos cuidadores, professores
chefes e entre outros ao longo da nossa vida. Portanto, feita essa contextualização, feito esse início, esse caráter psicológico que talvez esse texto possa nos passar, né, sobre essas influências psíquicas, essas conexões psíquicas que nós temos, veremos agora o que o benfeitor nos traz neste capítulo. Vamos aos nossos slides, passo a passo, para entendermos um texto bastante importante, porém complexo. Vamos lá? Bom, Pensamento e Vida é a obra que estamos estudando. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E no capítulo 8 começa Emmanuel. Se um homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Bom, vamos pensar. Começa Emmanuel com uma frase impactante, uma frase pancada mesmo, né? E de certa forma que mexe com as nossas estruturas. Todos, diz ele, sem exceção, estamos nas entranhas desta rede complexa de comunhão. Reparem que aqui já percebemos que o termo associação está muito próximo ao termo conexão, um termo mais atual, talvez mais condizente com as nossas relações atuais. E diz ele que ninguém escapa às mais variadas conexões que realizamos hoje em dia. O mundo diminuiu, ficou pequeno. E essa rede que ele menciona aumentou drasticamente, não é mesmo? Mas eu digo sobre o impacto deste começo de capítulo. Pelo fato de vivermos sob o princípio da afinidade. Este princípio que comanda nossas vidas, nossas relações. E é isso, se pensarmos, é quase um boom nas nossas mentes. Ou seja, nós somos um somatório destas conexões. Pensemos nisso. Nós sofremos influências no nosso mundo psíquico de várias formas. Vejamos. Essas influências que a gente sofre são influências, por exemplo, do nosso mundo exterior, da realidade na qual vivemos. Somos bombardeados por relações culturais, relações sociais que influenciam, de certa forma, a nossa formação enquanto ser. Isso acontece desde que nascemos, né? Ao entrarmos em contato com essa realidade, com esse mundo externo a nós, começamos a sofrer as influências, que cada vez mais vão moldando o nosso ser, constituindo o nosso ser de uma certa forma. Mas não só o mundo exterior influencia a gente. Nós podemos também falar dos arquétipos do inconsciente coletivo, que é um conceito de Carl Gustav Jung. Importante psicólogo que trouxe a psicologia analítica e trouxe esse conceito interessantíssimo, né? Que também, de certa forma, influencia, trazendo para nós as nossas impressões daquilo que foi passado de geração para geração para todos nós. E, por fim, sofremos também a influência dessas relações com as pessoas mais próximas.
nossos pais, as pessoas que cuidaram da gente, durante a formação do nosso sujeito, do nosso ser, sofremos influências diretas, numa relação de conexão, uma relação muito próxima de associação, que, como diz Emmanuel, constitui o nosso ser e comanda toda a nossa existência. Bom, sigamos, vamos ao próximo slide. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à afeição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perfeição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. Bom, as relações físicas. Na busca pelo entendimento destas relações, é necessário buscarmos, de fato, o auxílio dos grandes mestres do passado. Ele nos remete ao grande filósofo pré-socrático Demócrito de Abdera, que viveu ali por volta do século V a.C. e contribuiu de modo consistente na escola atomista, acreditando ele ser o princípio fundamental, o átomo. Ele nos proporciona a ideia de que tudo que existe, desde o macrocosmos, no âmbito dos grandes astros, até o mundo subatômico do microcosmos, funciona como uma rede de conexões que formam todos os corpos. Portanto, as mesmas relações físicas e gravitacionais que existem entre os corpos celestes também existem no mundo subatômico, formando essa rede de conexões que presidem as nossas relações. Olha só que interessante. Então temos aqui um sábio da antiguidade, da Grécia Antiga, pré-socrático, que já vislumbrava essa ideia de que somos formados nesse mundo subatômico, nesse microcosmo, por pequenas relações físicas e gravitacionais e que, por assim dizer, proporcionam essas conexões, essas associações em nosso corpo e exteriormente ao nosso corpo. Olha que interessante. E Emmanuel aqui está colocando esse dado, essa relação física trazida por Demócrito, para nos encaminhar nesse sentido. E vamos compreender aonde essa conexão pode nos levar. Sigamos com os slides. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. E nessas relações e conexões que ocorrem entre os grandes astros, e por semelhança no mundo subatômico que existe em todos nós, também entendemos que as almas estão mergulhadas nestas relações de conexão, numa associação
de correntes mentais que as almas fazem parte. Vivemos todos nós neste emaranhado de conexões. Portanto, as ligações que possuímos entre nossos mundos psíquicos é corroborado nesta explicação de Emmanuel. Continuemos. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Deixei essa frase em destaque para que a gente reflita sobre ela. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Prestem bastante atenção nesta frase. Eu dei o maior destaque nela a fim de refletirmos mais pausadamente. Nesta relação psíquica, ou seja, mental, onde retornamos ao primeiro capítulo da obra, no qual temos como definição de mente, como sendo o espelho da vida que reflete em toda parte, compreendemos que ocorre uma assimilação dos reflexos daqueles com os quais nos relacionamos nesta rede de conexão. Para Emmanuel, como vimos ao longo da obra, o pensamento é algo mais abrangente, que envolve não só o aspecto cognitivo, de conhecimento, daquilo que é consciente de fato, mas também ao que é inconsciente para nós. Aquilo que nos atravessa de forma inconsciente. Neste sentido, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós. Olha a importância dessa informação. Mas precisamos de muito cuidado aqui. A nossa intenção, e com certeza a de Emmanuel, não é de que devemos nos isolar da convivência de todos. Não. Nós não devemos nos afastar das pessoas, evitar as conexões. E sim que, uma vez que elevamos os nossos pensamentos, compreendendo que precisamos desenvolver o espírito de cooperação, desenvolvendo também a vontade muito bem direcionada, que por sua vez movimentará o amor, que movimentará a busca pelo conhecimento superior. E também, não nos esquecendo, pela busca do autoconhecimento. Aí sim estaremos assimilando e refletindo vibrações cada vez mais altas nesta rede de associação, tanto com aqueles que estão encarnados, com aquelas pessoas encarnadas, que estão na nossa convivência hoje, nesta existência, como aquelas pessoas desencarnadas. Porque esse movimento de conexão continua na vida espírita, na vida pós-desenlace. Vamos continuar. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. A importância é estarmos sempre atentos aos recursos mentais que possamos agregar em nós. O cuidado é que nossa sintonia esteja na direção dos recursos do bem. Nós somos o somatório de muitas pessoas com as quais convivemos. Disso não há dúvida. Neste sentido, temos que prestar muita atenção naquilo que emitimos como opinião, como conceito, como formação
de opinião. Porque, como menciona o autor espiritual, expressamos as criaturas que estão nessa rede de conexão. E elas também nos expressam. Isto ganha um contorno de realidade maior, mais ampla, em se tratando, por exemplo, das mídias sociais. E o mundo da tecnologia, dessa internet que temos hoje. Devemos muito, muito ter cuidado com a sintonia que expressamos. Vamos atentar, todos nós, para isso. Sigamos. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Olha que frase importante, que eu também deixei em destaque para nós. Vamos trabalhar essa ideia. Aproveito esta frase insinuante e marcante de Emmanuel e busco auxílio na filosofia para compreendermos o valor dos nossos desejos. Schopenhauer, como um filósofo do século XIX, da linha dos pessimistas, nos trouxe esta reflexão importante no campo do desejo. Vejamos. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Arthur Schopenhauer. Interessante, né? Já no campo da psicologia, mais propriamente na psicanálise, temos conceitos muito importantes quanto aos nossos desejos. O desejo tem duas dimensões básicas para a psicanálise. Por um lado, é aquilo que nos movimenta em direção a algo que foi eleito como nosso objeto de desejo. Por outro, é a volta a uma experiência que um dia se formou. E existe um gasto de energia nesta busca, que é movimentada pela nossa vontade. E aqui, retornamos ao conceito de Emmanuel em relação à vontade. E por isso, ela deve ser muito bem direcionada. A vontade sempre muito bem conduzida. E aqui eu sugiro a todos que assista ao nosso vídeo que trata sobre a vontade, que está no 2º capítulo desta obra. Vamos prosseguir com os nossos slides. Emmanuel continua. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constitui, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Aqui é uma advertência importante que nos traz o autor. Quando nos detemos e damos mais importância àquilo que é deprimente, que são valores baixos, como a maledicência, os julgamentos alheios, acabamos por nos contaminarmos com estas vibrações menos edificantes. E assim, como um espelho, refletimos e assimilamos como um alimento
estas energias ruins que impregnam a nossa alma, fazendo com que, com o passar do tempo, façam parte das nossas atitudes, enquanto encarnados, bem como no mundo espiritual. Ou seja, são atitudes bastante deletérias para o nosso ser. Continuemos. É por esta razão, diz Emmanuel, que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que representam. Reparem que ele menciona o fato já citado por nós, que essa absorção é inconsciente, essa conexão, essa associação que nós fazemos com o mundo externo, com os arquétipos, com aqueles que nos rodeiam, mais próximos de nós, essa convivência de conexão, nós absorvemos de forma inconsciente essas emanações. E aqui em especial, somos como espelhos de um mal maior nesta rede de conexões. Acabamos por projetar esse mal que já assimilamos, de alguma forma, em contato com os seres menos preocupados em si, preocupados consigo mesmos, e por assim dizer, que viabilizam uma vida extremamente difícil ao seu redor. Olha que interessante. Continua ele, toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Nessa rede de conexões, em que essa associação com indivíduos menos evoluídos, de uma vibração menor, mais baixa, nós seremos a sombra desse conjunto de conexões que, de certa forma, influenciarão a nossa personalidade. Por isso, eu mencionei o fato de que devemos ter muito, muito cuidado com o que nós estamos aprendendo nesse texto hoje. Continua, Emmanuel. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do. Aqui ele compara essas atitudes menos edificantes a uma infecção que se avoluma à medida que ela é alimentada pela maldade. Olha que metáfora, que comparação, que analogia interessante ele faz. Nos adverte principalmente sobre a maledicência, essa ação que pode parecer inofensiva no primeiro momento, mas que evidencia-se muitas vezes nesta grande associação de ideias, tornando-se um grande mal para aquele que a promove e também aos que dela vibram na mesma frequência. Muito cuidado, pessoal. Todos nós, a maledicência, esse ato às vezes simples, corriqueiro, do nosso cotidiano, pode fazer com que a gente se assimile, com redes bastante complicadas e alimentadas pela maldade. Continua no próximo slide, Emmanuel. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento
potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema companheiro. Nos nossos atos mais simples, devemos estar atentos para não nos tornarmos multiplicadores de vibrações mais deletérias e que podem nos prejudicar no retorno certo a nós mesmos, bem como a aqueles que sintonizam conosco. Desta sorte, estaremos multiplicando os amigos de luz que sempre estão em nosso entorno, a fim de nos ajudar e colaborar com o bem maior. Pensemos nisso. A nossa reflexão deixa uma frase de Demócrito, este sábio da antiguidade, que já vislumbrava que o olhar atento para o interior de nós mesmos é capaz de nos guiar na senda da luz e com o apoio dos amigos maiores da espiritualidade. Na realidade, diz ele, não conhecemos nada, pois a verdade está no íntimo. Demócrito de Abdera. E como reflexão final deste maravilhoso texto de Emmanuel, eu trago uma frase importantíssima. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Allan Kardec, nosso querido codificador, que nos trouxe essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos ajuda a conduzir as nossas vidas. Bom, chegamos ao final de mais um estudo da obra fantástica de Emmanuel. Capítulo bastante denso, bastante importante para a nossa reflexão. Agradeço a todos que pacientemente chegaram até aqui e que estiveram comigo até o fim desse estudo. É muito importante para mim o apoio de todos e a Cavig também conta com essa ajuda ao compartilhar o vídeo para que alcance um número maior de corações. Que Deus os abençoe, Jesus esteja no alcance do coração de cada um de nós. Muita paz e muita luz a todos.